uma experiência agora de estar muito próximo da Serratec, que é uma associação na região serrana, aqui do Rio de Janeiro, que das empresas de tecnologia de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. E eles lançaram lá uma iniciativa que deixou assim a gente de boca aberta, que foi a residência em tecnologia para alunos, para, enfim, meninos, meninas do ensino médio e também universitários, enfim. Isso chamou muito a atenção. Foi um sucesso, um número enorme de pessoas querendo participar dessa iniciativa. E a gente ficou pensando, a gente precisa disso? Será que a popularização que você mencionou aí passa por esse tipo de iniciativa dentro da área da saúde? Essa é uma pergunta. Daqui a pouco o Vinícius também vai te fazer uma pergunta. Ele está preparando ali o desenho, mas Muito também bem. vai te fazer uma pergunta. Por favor. Bom, eu acredito, nesse caso que você deu o exemplo do Serratec, é super positivo quando você aproxima o interessado do interesse dele. Então, lembre, vocês que são médicos têm a residência. Depois vocês fazem 6 anos de graduação, escolhem lá a residência e vivenciam o momento, as oportunidades, os interesses técnicos dentro, por exemplo, do hospital. Quem vai fazer a residência lá no hospital tem várias áreas e você escolhe uma para se especializar. O que é isso? Lembra da questão de você ter, muitos aqui citaram, hoje é o dia do professor, mas é o dia do mentor, é o dia daquela pessoa onde puxa você para cima. Lembra que você falou, Thiago? Vamos puxar todo mundo para cima. Então, essa aproximação com o mentor sênior, ele é fundamental, principalmente quando o jovenzinho ainda, 14, 15 anos, eles ainda enxergam ídolos, heróis. Deus queira que nossos heróis sejam profissionais da área de saúde, de tecnologia e assim por diante. Então, sem dúvida, aproximar essas pessoas acaba sendo fundamental para estimular e motivar com que eles consigam enxergar um caminho. E tendo um mentor, o caminho é sempre muito mais interessante. Óbvio que um longo caminho começa sempre com um primeiro passo. Né? Uma longa caminhada precisa ter aquele esforço inicial próprio da pessoa, mas a presença de um instrutor sênior, de um professor sênior, pode ser o diferencial daquela pessoa seguir lado A, lado B. Como é comum. Olha, professor, eu segui essa área aqui da computação porque eu tive lá um professor de matemática genial quando eu estava lá no ginásio, e ele me estimulou. Isso são histórias normais, né, que a gente escuta. Então, sem dúvida, isso é positivo a partir do momento que você coloca na vida desses jovens profissionais sêniores que são motivados, automotivados, e que, de alguma forma, vai transferir essa motivação para esses jovens interessados em apoiar esse processo. O que eu acho de ponto-chave é que nós, e aí não estou falando só dos jovens, também os alunos lá da graduação e muitas vezes da pós que chegam até nós, estão perdidos. É um desafio a trabalhar a mente deles para direcionar. Nosso curso do ano passado, por exemplo, o Vinícius participou, o Vinícius pode até identificar, foram mais de 100 pessoas inscritas, 62 alunos participaram efetivamente, porque é uma quantidade X, né, de alunos participantes, e a gente passou várias enquetes, várias questões, isso finalzinho do ano passado, e muitos ainda estavam indecisos na área de ciência de dados em saúde, não entendiam o papel deles, qual que é o papel da ciência de dados, o que eu posso fazer nessa área, que técnicas existem, quais são os elementos que eu preciso dominar para conhecer. Então, quando eles vinham na minha aula, eu explicava que a maior dificuldade é a formulação de perguntas. Então, a dificuldade está, o gestor consegue formular boas perguntas para que essas perguntas estejam relacionadas diretamente a uma questão financeira, uma questão de retorno de investimento, uma questão de predição. Olha, como é que a gente faz para tratar as crianças oncológicas, né? Que tem oncologia lá. Como é que a gente faz? Então, esse tipo de pergunta estimula toda uma cadeia de habilidades, principalmente envolvendo ciência de dados em saúde. Qual é a nossa dificuldade? O gestor não faz pergunta adequada, não consegue construir perguntas adequadas, e é por isso os dados muitas vezes até estão disponíveis, ou os dados não estão disponíveis porque nunca foi feito esse tipo de pergunta. E se esse tipo de pergunta não existia, para que eu vou gastar, olha a palavra, gastar dinheiro com investimento?
Outra coisa que eu peço a gentileza é não confundir a área de TI, tecnologia da informação do hospital, principalmente, ou de operadoras, com a área de ciência de dados. Por favor, são perfis diferentes. Óbvio que a área de TI dá suporte, muitas vezes, no processo de engenharia de dados, de infraestrutura, mas não confunda o analista de dados, nem o cientista de dados, com o gestor sênior da área de TI de um hospital. Esse é outro erro. É porque há uma inversão ali que, não, ele é do computador. Se ele mexe no computador, ele mexe com tudo. Não, é da mesma coisa o médico. São 27 especialidades. Não, ele é médico, chama ele aqui que ele vai resolver. Não é assim. Então, eu acredito que também essa dificuldade do gestor enxergar os vários perfis de profissionais de tecnologia em saúde, da mesma forma que, né, tem as especialidades médicas, existem as especialidades. Então, atentar para isso.